Nós começamos mais um Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro, para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Senhoras e senhores, bom dia também. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o aumento do teto salarial do funcionalismo público, para, segundo ele, valorizar a meritocracia e tentar manter os melhores servidores no serviço público. Pela lei, o maior salário é dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é de R$ 39.200. Então, em tese, ninguém pode ganhar mais do que isso. Segundo Guedes, presidente da República, ministros, magistrados têm de ganhar muito mais. Com uma distribuição de salários ainda moderada também, rebaixando um pouco o salário de admissão, mas nem aumentamos ainda o que eu acho que deve ser aumentado, o teto da carreira. Nós devíamos ser mais meritocráticos nisso. A presidência da República, o Supremo, é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje. Sidney, o ministro Paulo Guedes fala na palavra mágica meritocracia e em não perder bons nomes do funcionalismo público para a iniciativa privada, que geralmente tem condições de oferecer salários melhores, né? Essa é uma discussão que faz sentido, especialmente quando ele cita a presidência da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele cita juízes e deixa de se lembrar de professor, de médico, de policial. Olha, Colombo, é o tal negócio, liberdade de opinião, né? Você pode opinar sobre tudo, para ter expectativa sobre tudo. Também quero que não tenha crime nenhum, eu também quero que o salário seja no teto para todo mundo. Eu quero que a vida seja maravilhosa, que não ocorra problema nenhum. Expectativa. Agora, a realidade, ela não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. O que está dizendo, então, o ministro? Ele vai mandar uma emenda, por exemplo, para liberar, para que os salários sejam maiores, né? Do topo, onde é o maior problema dos servidores públicos, é quem ganha muito e lá em cima. E a base, como é que fica, né? E o cidadão aposentado que recebe, às vezes, um salário mínimo em que o teto dele é o subsolo. Como é que fica isso, esse desequilíbrio? Eu também acho que os servidores devem ganhar mais, também acho que o presidente da República mereceria um salário maior. Agora, tem um problema também, quer dizer, o salário maior dá a sensação em nós todos, né, brasileiros, que é justo porque alguém desempenha uma função de grande responsabilidade. Muitos dos cargos, se você for equilibrar com a iniciativa privada, comparar com a iniciativa privada, você vai verificar que o servidor público realmente mereceria ganhar mais, só que tem os penduricalhos, tem os benefícios, tem as vantagens. Então não é só o salário. Muitos desses altos salários hoje, que deveriam ganhar aí em torno de 30 mil, 33 mil reais, às vezes tem gente que ganha até mais de 100 mil reais por mês, porque tem um monte de vantagens, né, que se embute aí. Então, em tese, tá bom, eu concordo também com o ministro, todo mundo tem que ganhar mais. Eu acho que é isso aí. A realidade é que esse é o momento? Não, não é. Temos dinheiro para isso? Não, não temos. Temos condições de fazer isso? Não, não temos. É oportuno esse tipo de assunto para debater? Sim. Para fazer valer, para valer, né? E daqui para frente a gente entender que nós vamos ter já no ano que vem uma realidade diferente, mais justa no tocante a salários, não tem nenhuma possibilidade. Ele está abrindo o saco de bondade para não ficar também com a cara de mal por aí, né? Agora, essa não é uma discussão que começa pelo lado errado, Sidney, a discussão da reforma administrativa tão importante, porque o governo optou por, neste momento, enviar ao Congresso uma reforma que deixa de lado a nata, a elite da função pública, do funcionalismo público, né? Então, promotores, juízes, os militares, estes não terão a sua reforma administrativa discutida agora, né? Não corremos o risco de discutir uma reforma administrativa exatamente para aqueles que já ganham pouco, que deveriam de alguma forma ganhar mais, para que eles tivessem uma condição de vida melhor, que oferecessem um serviço melhor à população, para aqueles que estão com o umbigo na ponta do balcão e depois discutir. É claro que é fundamental ter um presidente da República bem pago, um ministro do Supremo bem pago, né? Um juiz, um desembargador bem pagos, mas a gente não tem de começar pela outra ponta essa discussão? Bom, ainda bem que a reforma
administrativa proposta, que não é ideal, ela é capenga, ela é parcial, não é essa exatamente que fez com que o ministro Paulo Guedes fizesse esse comentário. Ainda bem que são coisas separadas. Sim, é evidente que é preciso discutir uma reforma administrativa, mas é preciso não achatar o salário de todo mundo, e sim torná-lo mais justo, mais equilibrado e mais equivalente à tarefa de cada um. Por que não se enfrenta os bolsões de indicações políticas, os cargos comissionados, aqueles apaniguados que entram pela janela, aqueles que se beneficiam, estão lá no topo e são uma minoria em comparação à grande maioria que também não é tão bem remunerada assim? E as chamadas sinecuras, né? O camarada que está lá, ele aparentemente ele trabalha, mas a verdade é que ele sequer comparece. Isso sim, uma boa reforma administrativa, ela passa também por uma gestão, não é só você mudar o que está escrito, é mudar a realidade. Nós estamos cansados de saber quando um prefeito, um governador, até um presidente da República, ele é eleito, no primeiro mês se faz uma convocação de presença dos funcionários. Não tem cadeira para todo mundo, porque talvez seja a única vez no ano, ou talvez em 4 anos, que alguém apareça para dizer que é funcionário. Um fica olhando para o outro assim, né? Então 10 deles se conhecem, porque de fato trabalham, e 35 naquela mesma sala entupida nunca compareceram ao serviço. Então é preciso repensar um pouco isso e enfrentar esses problemas. De fato, se pretende começar aumentando os salários de quem já está no topo da pirâmide, é um grande equívoco quando o problema está na base. Hoje, Sidney, o jornal Estado de São Paulo traz como principal manchete: Judiciário, Ministério Público e estatais lideraram os gastos com servidores. Foi um levantamento feito pelo jornal que mostra que as despesas com pessoal do Judiciário aumentaram mais de 94% entre 2010 e 2019, na década passada, portanto. No Ministério Público, 114%. E nas empresas públicas, essa alta chega a 265,5%. Sempre com a cautela de não demonizar ninguém, de não demonizar nenhuma carreira e de entender que quem presta um concurso público é um indivíduo, é uma concursada qualificada, né? Me parece que as coisas estão invertidas aí. A declaração do ministro Paulo Guedes tem um objetivo claro aí de agradar uma casta e criar uma cortina de fumaça, no mínimo, aí para deixar essa discussão um pouco mais confusa do que ela deveria ser, né? Ou para nublar aquilo que efetivamente precisa ser discutido neste momento aqui, né? Eu também não estou ao lado daqueles que acham que o servidor público não serve para nada, que é o estado mínimo, sim, mandar embora todo mundo, que vai funcionar com eficiência. Não é assim em praticamente lugar algum. É preciso ter servidores públicos, é preciso ter uma burocracia competente, eficiente, enxuta de preferência, é preciso ter gente preparada, qualificada e gente bem remunerada. Tudo isso nós estamos de acordo, mas que há uma distorção, evidentemente, sim. Enquanto você falava, eu procurava aqui nos meus apontamentos, até estou há dias para falar sobre isso, foi ótimo que você tocou nesse assunto. Olha, tem gente no judiciário, por exemplo, que além do seu alto salário, recebe férias acumuladas, extrateto, plano de saúde para toda a família, auxílio peru quando chega o Natal, um ticket de refeição, que, enfim, hoje é popular, recesso em dezembro, auxílio moradia, carro oficial, apartamento funcional. Se você botar tudo isso na ponta do lápis, é aquilo que eu dizia agora há pouco, um salário de 30 mil salta para mais de 100 mil. Ora, isso não é justo, não é justo com o contribuinte, não é justo com a nação e não é justo também com aqueles outros funcionários que trabalham com muito afinco e não têm esse privilégio de ter um salário no teto e todos esses benefícios. Então, de fato, é preciso enfrentar esse problema. Não é porque nós queremos bem ao servidor que é competente, concursado ou não concursado, mas que é eficiente, que é necessário, que trabalha bem, não é por conta disso que você não vai fazer uma reforma para ajustar o que está errado. A gente não pode também virar as costas para um Estado inoperante, inchado e gastador. Não é possível. Isso não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com eficiência de gestão e eficiência administrativa em benefício do cidadão e do contribuinte e do povo que precisa do serviço. Hoje, Sidney, a Operação Lava Jato realizou uma nova etapa na Petrobras. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da empresa, no Rio de Janeiro. Ontem, os alvos foram advogados importantes do país.
que são investigados por suposto tráfico de influência no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas da União. De acordo com as investigações, há suspeita de desvios de recursos do chamado Sistema S em contratos com escritórios. A Lava Jato está dando sinais de força, permanece viva depois de alguns reveses, como, por exemplo, a punição ao procurador Deltan Dallagnol, a renovação da força-tarefa por 6 meses e não por 1 ano, como eles queriam, como os procuradores queriam. Então há essa operação, houve essa operação ontem no Rio de Janeiro contra os advogados, a partir do Rio de Janeiro. Hoje essa operação da Petrobras, ou seja, é um jeito de a força-tarefa também, além de apurar o que tem de ser apurado, evidentemente, mostrar à sociedade que está viva e que tem muito trabalho para fazer, Sidney. Colombo, vamos tentar olhar de uma maneira diferente, porque a própria CNN fez uma brilhante cobertura, os colegas de outros meios de comunicação também já disseram muito sobre isso, já trouxeram muitas informações. Vamos olhar alguns aspectos e já eu entro nessa eficiência ou não da Operação Lava Jato, da necessidade de permanência dela ou não no modelo em que está. Primeiro de tudo, é curioso que se tenha a liberdade de um gestor, um executivo, no caso Orlando Diniz, que eu conheci bem de perto, uma pessoa de ótimo trato, eficiente como gestor no que fazia, mas agora flagrado a partir das suas próprias confissões, né, da sua própria delação em desvios de uma maneira astronômica. Mas como é possível que alguém tenha essa liberdade num sistema como esse e os seus pares, os outros empresários, as empresas que contribuem, os conselhos de fiscalização, os conselhos de controle, os conselhos consultivos não tenham percebido, notado, denunciado que alguém estava tomando decisões desta ordem com plena liberdade. Isso é preciso ser revisto completamente. É preciso o tal do compliance, quer dizer, um sistema interno para evitar que isso aconteça. Esse é o assunto número 1 que eu queria destacar. O segundo, está se falando pouco, ainda bem que você tocou aí no assunto, que nós estamos tocando aqui não só no nome de advogados, mas pessoas próximas a desembargadores, a juízes, a pessoas com ligações filiais com o Tribunal de Contas da União, juízes. Estes também precisam ser investigados como os demais, não é só os advogados. É preciso entender como é que é possível um desembargador, numa alta corte, né, sentar em cima de um processo, não colocar ele para andar, um processo, por exemplo, de improbidade administrativa, por exemplo, e não colocar esse processo no andamento normal e ficar por isso mesmo. Essa é a segunda observação. A terceira, por acaso, foi a Operação Lava Jato. Poderia ser um departamento qualquer da Polícia Federal, poderia ser o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. O importante é que essas ações sistemáticas devem acontecer sem serem espetaculosas, sem serem falsas. Eu tive a pachorra, na palavra antiga, o cuidado de ler as 510 páginas. Outra noite eu levei um bom tempo para ler as 510 páginas desse processo. De cara, a denúncia contra os advogados é pesada. Eu até anotei aqui. Eles dizem que interligados aos desvios, fatos submunidos às figuras típicas de estelionato, peculato, tráfico de influência, exploração de prestígio, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, pertinência à organização criminosa, sonegação fiscal. Ora, se isso der em nada, aí você pode fechar, jogar a chave debaixo da porta e dizer o seguinte: a elite brasileira não vai para a cadeia nunca. Ela pode ir para a cadeia e a investigação ser eficiente via Lava Jato inicialmente, via Polícia Federal ou qualquer uma das outras instituições. Não necessariamente precisa ser a Lava Jato. Se tudo que está escrito nas 510 páginas for para valer, parabéns pelo trabalho que foi feito pelo Ministério Público e pelos procuradores da Lava Jato. As indústrias, Sidney, já podem importar arroz sem tarifa. Aliás, esse tem sido o assunto dominante no país na última semana, né? O preço do arroz. Todo mundo muito assustado com o preço do arroz no supermercado, se perguntando o que é que está acontecendo, por que é que subiu quase que de uma hora para outra, né? Não só do arroz, de outros alimentos também, mas especialmente do arroz. Bom, agora é possível importar o produto sem a tarifa de importação já a partir de hoje, porque a medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Tinha sido antecipada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anteontem, à CNN. Então, estão liberadas a entrada de 400 mil toneladas de arroz até o fim do ano, sem impostos. Porque a partir de janeiro, segundo também a ministra Tereza Cristina, nós passamos a colher uma outra safra que já está sendo plantada. E aí, em tese, nós teremos
capacidade de abastecer as nossas prateleiras, os nossos consumidores e vender para o exterior também. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, disse que não há prazo para que o preço do arroz seja reduzido para o consumidor, na prateleira dos supermercados. Logo depois de uma reunião com o presidente Bolsonaro, lá em Brasília, ele deu uma entrevista. Nós vamos continuar negociando muito forte com os nossos fornecedores e vamos fazer uma ação além disso. Nós vamos estar promovendo o consumo de massa, macarrão, que é um substituto para o arroz. E vamos orientar o consumidor que não estoque, porque quanto mais estocar, mais difícil fica a situação. Já comeu macarrão com feijão? Já comi macarrão com feijão, Também. já comi macarrão que não tem origem do trigo, e muita gente não sabe, muita gente come o macarrão, tá com sabor diferente, porque não é o macarrão clássico, né? A lá italiano que a gente conhece. Agora, eu posso fazer uma propaganda do Liberdade de Opinião? Você deixa, Colombo, um segundinho, não? Não vou me comprometer, vai na sua aí, Sidney. Bem rápido, eu vou assumir a responsabilidade. Você lembra que ontem nós antecipamos aqui 4 medidas, 2 das quais já foram tomadas. Você me perguntava o que era possível fazer, nós comentamos aqui. O que nós dissemos ontem? Diminuir o imposto de importação. Pronto. O governo fez no curso do dia. A gente falou aqui cedinho, por volta de 9 da manhã, 9h10. Segundo, o consumidor precisará usar a criatividade para substituir. Falamos até da batata, né? Foi na mosca essa também. A terceira, o estoque regulatório, que o governo não tem em quantidade que se imaginava. Isso eu não sabia, só soube no curso do dia. E a última seria sobretaxar a exportação. Essa é pouco provável, porque o governo quer que exporte para entrar dinheiro. Agora, vou trazer aqui uma outra informação. Há 30 dias, há 35 dias, entre 30 e 35 dias, o governo foi avisado, através da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, que havia esse problema com o arroz. O governo poderia ter, com o preço do arroz, e com o abastecimento do arroz e com a quantidade de exportação que iria influir no mercado interno. Então, o governo estava informado, não tomou as providências devidas, que só veio a tomar ontem. O que acontece? Para o arroz novo aí, vou chamar de arroz novo, chegar, esse arroz importado, ele vai demorar aproximadamente 30 dias. E esse arroz, normalmente, ele é comprado dos Estados Unidos, da Tailândia e também do Vietnã. Um desses 3 países, ou os 3, vão fornecer o arroz que vai entrar aqui. Eu sei que os produtores de arroz, os agricultores, estão aborrecidos com isso, porque vai prejudicar também a circulação do produto e do preço. Eles querem ganhar o dinheiro também do segmento deles, eu até compreendo. Então, vai demorar um pouquinho. O preço do arroz não vai despencar imediatamente. Qual é a alternativa? Comprar outros produtos, a tal da criatividade, que disse aí o presidente da Abras, para de alguma forma você fugir desse preço altíssimo do arroz. A inflação ainda tem lá um certo controle nesse momento, porque você pode não comprar o arroz que está caro, comprar vários outros produtos que está mais barato, até de higiene e limpeza, não para comer, mas para o seu consumo, higiene e limpeza e outros segmentos, e na média você perder dinheiro aqui, ganhar ali, e você mais ou menos mantém o seu orçamento. Agora, que já se podia tomar alternativamente uma medida para evitar o que está acontecendo? Sim, podia. E se o governo não tomar medidas eficientes em segmentos outros, além do próprio arroz, ele pode pagar um preço político. Isso você também ontem tocou nesse assunto, você antecipou isso também, você até me perguntou, eu não respondi frontalmente, mas respondo agora. Se o governo não for rápido na área agrícola e na área econômica, o presidente Bolsonaro vai ficar bem nervoso, porque vai ter pressão, porque a dona de casa é poderosa. Quando ela chega lá, olha o preço, olha o dinheiro, diz que não tem, ela grita mesmo. Nós conversamos agora há pouquinho aqui na CNN, antes do Liberdade de Opinião, com o representante dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul, o Alexandre Velho. Ele estava nos explicando que é contra, neste momento, a retirada da taxa de importação de arroz, porque entende que nesta safra aqui, os arrozeiros brasileiros estão recuperando o que estavam perdendo há 3 ou 4 anos. Com o aumento da procura pelo nosso arroz, com o aumento da safra, com o aumento do preço internacional e com o aumento do dólar também, né? Tudo isso favoreceu a procura pelo nosso arroz aqui. E tem uma matéria muito interessante no site da CNN, que vale a pena ser consultada, porque nós falamos bastante, né? Bom, para onde está indo o nosso arroz? Então, se a gente está vendendo tanto mais do que costumava vender. E o Fernando Nakagawa e a equipe do CNN Business mostram que a Venezuela é o país que mais compra arroz do Brasil. A cada 5 quilos exportados, Sidney, 1 vai
para o país de Nicolás Maduro. As vendas cresceram 46%. Depois, Peru, Senegal, Costa Rica e Cuba são os outros maiores compradores do arroz brasileiro. Eu até brinquei com o Nakagawa aqui. Agora, se quiser comer arroz, vai para a Venezuela ou vai para Cuba, não é isso, Sidney? É, porque no caso da Venezuela, eles precisam de produtos básicos, né? E nesse sentido é razoável que eles façam isso. Nós citamos ontem a Argentina, citamos também o Chile e falamos da China, países que estão também estocando os produtos. Lembrando que a Argentina vende produtos para nós, também o Chile também, mas mais a Argentina. Então, de fato, se a gente quiser comer arroz por aqui, a gente vai comer, mas vai pagar caro. É isso aí, por um tempo pelo menos. Valeu, Sidney. Até amanhã, hein? Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.